Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Prevenção em Fogo. Meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio, credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Essa semana eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de um princípio de incêndio dentro de uma oficina. Nesse vídeo, o fogo se inicia e, a princípio, envolve líquidos inflamáveis. No momento que ocorre esse princípio de incêndio, alguém que se encontra no local próximo e que está envolvido com esse princípio de incêndio, se desloca até o fundo da oficina, pega um extintor de incêndio e inicia o combate. Porém, não obtém o êxito desejado no combate às chamas. A pessoa que me enviou este vídeo me perguntou o porquê que o fogo reagiu no momento em que iniciou-se o combate, se o agente extintor utilizado havia sido a água, levando em consideração que o incêndio em líquidos inflamáveis, classe B, o uso da água pode provocar um aumento das chamas. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e nós vamos assistir esse vídeo juntos, e para que você veja o que aconteceu, caso você não tenha assistido esse vídeo, e depois eu vou fazer algumas considerações e vou responder a pergunta, né, do porquê da reação do fogo em contato com o agente extintor e qual o agente extintor que foi utilizado naquele combate a incêndio, e também vou mostrar como que eu consigo identificar o tipo de agente extintor, qual a certeza que eu tenho de que o agente extintor utilizado naquele incêndio foi o CO2, por exemplo, que foi esse o agente extintor utilizado. Tá certo? Vamos assistir o vídeo então e depois a gente faz as considerações e análises aí mais detalhadas. Don't panic! 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 Don't panic, Mr. Mandarin! Don't panic now! Don't panic, anyone! Don't panic, Mr. Mandarin! Don't panic! Don't panic! Don't panic! Don't panic! Don't panic! Don't panic! Now, don't you panic, Mr. Mandarin! Don't panic! Don't panic, sir! Don't panic! Don't panic! Bom, olhando a imagem aqui, a imagem parada, aqui, ó, a princípio, é um tambor com combustível dentro. Eu acredito que o combustível líquido que pegou fogo aqui era gasolina, tinha gasolina envolvida, devido à velocidade da combustão. Pegou fogo muito rápido e se espalhou muito rápido. Então, eu acredito que era gasolina, inflamabilidade alta. Ele tem alguma coisa na mão aqui, eu não consegui identificar o que era, que é justamente o que gerou a ignição. Ou seja, no ambiente tinha oxigênio, claro, tinha o combustível, que é o líquido aqui combustível, né, o líquido inflamável, e alguma coisa que ele tem na mão aqui gerou a ignição e o fogo se iniciou. Se a gente observar aqui, ó, o fogo se inicia aos 2 segundos de vídeo. Então, aos 2 segundos de vídeo, o fogo se inicia. Inicialmente queima a sua mão e ele vai jogar no chão e o fogo rapidamente se espalha para cá. É como se ele tivesse algo na mão com combustível inflamável e no momento que pega fogo ele derrama no chão e o fogo cai no chão e vai se espalhando. Esse galão aqui, o rapaz que está aqui do lado, ele retira, mas provavelmente o chão aqui, o piso, já estava molhado com combustível.
Então, aos 2 segundos o fogo se inicia e rapidamente se espalha. Então ele corre aqui, ó, e joga algo nesse canto aqui, ó, que está pegando fogo e logo se apaga. Mas poderia se tornar um outro foco de incêndio. E aos 8 segundos ele se desloca para o fundo para pegar o extintor de incêndio, enquanto que os outros ficam perdidos, sem saber o que fazer. Repare que um anda para um lado, anda para o outro, ninguém faz nada. Aqui, ó, nesse momento, exatamente nesse momento, aos 18 segundos, ele começa a acionar o agente extintor. E ele joga o agente extintor na chama, quando ele deveria jogar o agente extintor na base. Jogar o agente extintor na chama não vai resolver o problema, não vai combater o incêndio, porque é aqui embaixo, é aqui na base que está gerando a chama. Então eu tenho que combater aonde a chama está sendo gerada, onde está gerando fogo. E ele continua jogando em cima ali, ó. Logo em seguida, aos 21 segundos, a gente percebe que ele vai jogar o agente extintor para o chão, nesse momento aqui, ó. Repare que quando ele aciona o agente extintor para a base, automaticamente ocorre uma reação. O fogo, a chama, ela cresce. E aí dá a impressão de que o fogo aumentou. Na verdade, não é que o fogo aumentou. É que quando o agente extintor bate sobre o fogo, sobre a chama, a tendência é ele abrir. Porque o agente extintor está fazendo ele se espalhar. Então dá uma impressão de que o fogo aumentou. E na verdade ele não aumentou. Se ele continuasse acionando o extintor e jogando o agente extintor na base e movimentando a mão como se estivesse fazendo uma pintura com o uso de uma pistola, ele teria combatido esse princípio de incêndio e não teria causado o dano que causou. Mas daí, quando ele faz isso e o fogo aparentemente aumenta, ele começa a intercalar, jogar na parte superior e embaixo, como a gente consegue visualizar aí no vídeo. E não consegue combater o incêndio. Aos 30 segundos, a partir do momento que ele iniciou, aos 18 segundos, aos 30 segundos o agente extintor acaba, né? Seca o cilindro. Ou seja, 12 segundos de agente extintor sendo acionado sobre o fogo. Ah, é pouco? Não, não é que é pouco. É o suficiente para combater um princípio de incêndio. Porém, deve ser utilizado de forma correta. Jogar o agente extintor na chama, pode ter um caminhão de extintores que não vai resolver. Então o erro foi esse, é porque ele jogou o agente extintor na chama e não na base, que seria o certo. Qual o agente extintor que ele está utilizando aqui? É o CO2. Como é que a gente consegue visualizar isso? Tem dois momentos aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, a gente consegue visualizar o difusor, ó. Eu consigo visualizar aqui, ó, o difusor. E somente o extintor de CO2 contém o difusor. É um elemento único do extintor de incêndio carregado com CO2. Aqui também é possível visualizar de forma bem clara a presença do difusor. Ou seja, fica claro que é um agente extintor, é um extintor carregado com CO2, dióxido de carbono. Outro detalhe importante que nos permite identificar que é um extintor de CO2 e não de pó e não de água é que, se fosse pó, teria gerado poeira. O pó ele faria poeira, levantaria um pó, né, uma quantidade de poeira no ambiente e deixaria resíduos. A água teria deixado o piso molhado, o piso teria ficado molhado. Então repare que não tem, né? O piso não ficou molhado, não gerou pó. E o detalhe aqui é do difusor. Então isso nos permite ter a certeza de que o agente extintor é o CO2. E o dióxido de carbono, né? O extintor carregado com dióxido de carbono, é o extintor adequado para essa classe de incêndio, né? Para incêndio envolvendo líquidos inflamáveis? Sim. O extintor de CO2 ele é eficiente, né? ele é recomendado o uso tanto nos incêndios de classe B, que são os incêndios em líquidos inflamáveis, quanto os incêndios da classe C, envolvendo materiais elétricos energizados. E aqui tudo indica, né, fica evidente aqui que envolveu o líquido inflamável. A princípio, o combustível
a gasolina devido à alta velocidade do fogo. O fogo se propagou muito rápido, se espalhou muito rápido. Então eu acredito que era gasolina que eles tinham ali. Talvez estavam lavando alguma peça, enfim. Então poderia ter sido usado o CO2, sim, teria sido eficiente, porém teria que ter sido usado de forma correta. Vale ressaltar que, apesar do CO2 ser bom, né, ser eficiente para o combate de incêndios de classe B, líquidos inflamáveis, o pó químico ele é mais eficaz, é mais eficiente para essa classe de incêndio. Mas o CO2 seria combatido sem problema algum se tivesse sido utilizado de forma correta. E diante do que a gente, né, viu aqui nesse vídeo, fica claro que ninguém aqui tinha um treinamento prático, né, sobre o uso, sobre o manuseio do extintor. Na verdade, exceto aquele senhor ali, ninguém mais teve uma atitude, ou seja, todos ficaram andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Enquanto que aquele senhor então teve a atitude de ir até o extintor, né, e pegar o extintor e fazer uso do mesmo, porém, infelizmente, ele fez o uso de forma incorreta do agente extintor, não utilizando o agente na base do fogo. Se ele tivesse utilizado na base do fogo, com certeza ele teria conseguido extinguir esse princípio de incêndio e não teria se transformado num incêndio aí que certamente foi de grandes proporções. E daí a gente vê a importância do treinamento. Então não adianta ter extintores dentro da edificação, ter hidrantes, mangueiras, se não tiver alguém que saiba manusear, alguém que saiba operar, alguém que saiba fazer uso do equipamento. Porque além de fazer uso de forma inadequada, de forma incorreta e não obter o resultado esperado, né, o resultado positivo, ainda se expõe ao risco. Qual é o risco ainda de sofrer queimaduras e até mesmo perder a própria vida. Bom, por hora era isso. Agradeço sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Curta e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e também em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até breve.